A arbitragem do Brasileirão é tendenciosa ou elas são ruins mesmo? Será que já pode entregar a taça para o Palmeiras? Porque não tem condições com esses erros absurdos contra o Palmeiras. Um pênalti claríssimo. O árbitro estava mais ou menos uns 3 metros do lance e não vê, e o lance livre. E ele não vê aquele pênalti. Isto me cheira muito mal. E o Cruzeiro, que consegue um empate contra o Sport dentro de casa, com mais de 47 mil torcedores. O Cruzeiro perde uns pontos bobo com times que estão brigando pela parte de baixo. E isto pode prejudicar no, no título pelo Brasileirão. Mas também, com a ajuda do árbitro para o Palmeiras, fica meio complicado. Eu acho que nem Flamengo leva essa. E você que acabou de chegar neste vídeo, se inscreva. Você que não é inscrito, deixe o seu like e seu comentário sobre o que aconteceu no Brasileirão esse final de semana. Bora conferir essas notícias. Se não fosse o meu respeito pela Jovem Pan, se não fosse o meu respeito pela família que toca rádio, pelos meus companheiros, pelo torcedor, eu nem faria esse programa hoje. Assim, em luto pelo futebol brasileiro. Futebol brasileiro acabou, gente. Futebol brasileiro acabou. Um dia após um escândalo de arbitragem no jogo do Grêmio, hoje Ramon Abate Abel decide o clássico para o Palmeiras. Hoje, o que se viu no Morumbi, um pênalti absurdo, descarado, ignorado pelo Ramon Abate Abel, quando o São Paulo vencia por 2-0 o jogo. É um pênalti, escorregou, não interessa. Atropelou o jogador do São Paulo, derrubou dentro da área. O jogador queria participar do lance. No carrinho, foi escorregada? Foi, mas foi um carrinho. E que foi ignorado pela arbitragem. Um pisão do Andreas Pereira na canela do jogador do São Paulo. Amarelo. Um simples amarelo. A falta no primeiro gol, eu acho um lance duvidoso. Então, nem preciso chamar tanta atenção, porque pode ser lance de jogo. Agora, o torcedor brasileiro, eu vou falar uma coisa para você, tá? Você que não acredita no futebol brasileiro, você não tá errado. Você que não tem a menor confiança mais na credibilidade do futebol brasileiro, você não está errado. Se em 2 dias a gente vê 2 jogos sendo decididos pela arbitragem, é porque realmente o futebol brasileiro não é mais sério. Não sei nem se ele já foi um dia sério. Agora está descarado para o torcedor que o futebol brasileiro não é sério, gente. Não dá para a gente levar na normalidade. Hoje eu estava aqui esbravejando pela vergonha no jogo do Grêmio. E agora eu estou aqui de novo. Por mim, de verdade, acaba o futebol brasileiro. Acaba! Fecha tudo e começa de novo. Porque a credibilidade do futebol brasileiro acabou. Tem um ponto aí que é o seguinte. Isso é muito O pênalti. Ramon Abate Abel, que muita gente reputa como o melhor árbitro brasileiro, Que era tem o muita árbitro deste gente, jogo. é o árbitro desse jogo. Tem muita gente que reputa o Ramon Abate Abel como o melhor árbitro brasileiro, que pra mim é uma falência da arbitragem nacional. Mas eu não consigo não, mas- dizer um bom hoje. Então, Não, o melhor, mas o melhor essa é uma árbitro do sandice. Brasil, Essa é uma sandice. o melhor árbitro do Brasil ainda é o senhor Rafael Claus. Meu Ponto. Deus. Ainda é. Tecnicamente, de tudo, ainda é. Depois da lambança que ele fez lá? Que eu mais ainda, gosto é o que Davi ainda, Lacerda. que vive uma fase ruim, vive. Mas Foi ele que você, apitou Fluminense mas e você, foi. Capixaba Mas da Davi Lacerda. mas você dizer que o Ramon Abate Abel é o melhor árbitro brasileiro é uma coisa fora de qualquer possibilidade de ser real. Assim, desculpa, com todo o respeito
à comissão de arbitragem, ao Ramon Abate Abel, que foi para o Mundial e fez uma arbitragem maravilhosa, ok. Ele, por exemplo, ele deixa de expulsar o Bobadilla. Isso é verdade. A torcida do Palmeiras está reclamando com razão. Reclamante. Ele deixa de expulsar o Bobadilla, tanto é que o Crespo tira ele na sequência, né? Ele não expulsou o Andrés Pereira, que era lance para vermelho. Claríssimo. Claríssimo. O Andrés Pereira estica a perna, pega na canela, lance de vermelho, ainda chega deslizando e mantém, faz força no pé. Isso é coisa para vermelho. Tava 2-0 ainda? Tava 2-0 ainda. Esse lance esse lance aí, né? Então, assim... Cara, esse é lance básico de análise, lance básico, e o Ramon básico. julga no campo lá e o VAR não se mete. Então, assim, a arbitragem foi muito ruim. Agora, você não expulsar no segundo amarelo do Bobadilla, interpretação, beleza. Você não dá vermelho nesse lance, interpretação, ainda vá lá. Mais do pênalti. Agora, o pênalti é... Não dá para você botar o pênalti nesse... Não existe. Não tem um. Nessa prateleira. Nós temos dois lances nesse final de semana. Nós temos dois lances. E aí, só para fechar, Ricardinho, assim, o VAR brasileiro que se mete em coisas como o pênalti pro Inter na quarta-feira, que não era para se Pênalti meter. pro Corinthians ontem. O pênalti pro Corinthians ontem. O Corinthians reclamou do pênalti no Beira-Rio? Com razão. O pênalti igualzinho ontem. O pênalti ontem foi igualzinho. Igualzinho. E de novo com o árbitro julgando no campo e o VAR chamando. Posso falar uma coisa? Rapidinho, do pênalti esse de ontem. mesmo VAR que chama ontem pro pênalti do Grêmio, que é uma aberração, não chamou pro pênalti pro São Paulo. Pênalti ontem. Eu queria entender qual a lógica. Eu também queria. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Onde está o VAR? Que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Por que hoje o VAR, diante de um lance tão claro, não chamou a arbitragem para corrigir isso daí? Assim, não tem justificativa. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. A gente tem no campo o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de bons jogos importantes no campeonato. Inclusive, apitou na quinta-feira Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. E estava próximo do lance, acabou tendo a sua convicção. E na cabine do VAR, o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GETV e falei que foi um pênalti gigantesco. E é exatamente, eu não tenho outro adjetivo para qualificar uma entrada como essa. Apesar como vocês muito bem já falaram aqui, que o Alan não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência, que de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia, e com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo, e pior ainda, a falta de intervenção do VAR. Eu achei que eu tentando desculpar um pouco o árbitro, eu achei que ele poderia estar com a atenção dividida ali num lance em que acontece muita coisa. O que eu não consigo entender é o VAR, cara. Não Talvez... Não consigo mesmo entender. Que não é o caso, né, nesse lance específico. Ele está de frente. Está de frente. Não é o caso dessa falta de atenção. É uma vergonha o árbitro de campo não dar esse pênalti também. O VAR não pode, entendeu? Eu quero dizer assim, o juiz errar, pode acontecer, errou. Agora, o VAR, cara, não chamar, não tem... Rizek, mas imagina esse erro sem o VAR.
O VAR é uma coisa super nova no futebol. O árbitro de campo não pode não dar esse pênalti. Na posição que ele está, na condição que ele está, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abate-Abel já pitava antes do VAR. E já era um dos principais árbitros, ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR não chamar. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Paulo, não tem posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar confiança para o árbitro e a tomada de decisão do árbitro? Porque às vezes a gente fala, pô, o VAR está tirando a confiança do árbitro, naquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensou, cara, ele estava próximo do lance, a gente viu, mas aí não bate com as decisões de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente, a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok, se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. O VAR foi criado exatamente para esse tipo de lance. Talvez, né, não foi divulgado o áudio, o Ramon Abate pode ter tido um foco que a bola não estava em disputa, mas a bola está em jogo. A bola está em jogo e tem um impacto enorme, gigantesco na jogada. Isso é muito pênalti, muito pênalti. E o VAR foi criado exatamente para isso. Gostaria que você falasse, né, desses primeiros seus 90 minutos com a camisa do Cruzeiro e atuando muito bem em alto nível. E também sobre já está sem toca, né? Como que está aí a lesão que você teve aí, se já está tudo bem. Gostaria que você falasse sobre esses aspectos. Cara, primeiramente, boa noite. Acho que a gente se saiu bem, né? O resultado não foi o que a gente queria. Acho que a gente criou muito mais, eu acho. Praticamente o jogo todo. E faltou o último terço ali, né? Caprichar um pouquinho mais para ser decisivo ali na hora de fazer o gol. E sobre a lesão, acho que foi só um susto mesmo. Uma cabeçada ali. Acabei levando um ponto, mas nada demais. Um pouquinho tonto na hora, mas de boa. Para você, Cauã, como é que foi jogar pela primeira vez 90 minutos? Você entrou contra o Fluminense, só que na parte final do jogo, como é que foi para você, psicologicamente, fisicamente, também uma avaliação particular que você faz do seu desempenho? Cara, sobre o meu desempenho eu tenho que melhorar. Feliz pelo alguns lances que eu fiz, mas sempre tem que evoluir, né? Acho que cada dia mais aperfeiçoando a gente vai conseguir o que a gente quer, o nosso objetivo. Então é trabalhar, né? E o que você fala também dessa parada, né, de 10 dias e também já voltar num clássico contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro? A parada acho que serve pra gente até se alertar, né? Em vez de sair pra farra, alguma coisa assim, acho que a gente tem que se cuidar, trabalhar, não deixar nada de ruim acontecer com o nosso corpo. Então acho que é importante a gente se cuidar. O Cauã falando de farra, né? Evitar farra. O Cauã é um jogador que tem a cabeça com essa disciplina, evitar em certos momentos? Não, sim, sou um cara tranquilo, não ligo muito pra isso, não. Cauã, como que foi o papo com o Jardim antes de entrar em campo? O que ele te instruiu ali pra você começar como titular e fazer os 90 minutos? Ele falou pra mim ser leve, né? Fazer o que eu vinha fazendo, sem preocupação, sem nada. Falou pra ir pra cima, pra fazer aquilo que eu vinha fazendo, né? Então acho que pude mostrar um pouquinho, acho que nem eu falei, acho que aperfeiçoando um pouquinho mais cada dia mais, trabalhando cada dia mais, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Cauã, você falou um pouquinho sobre não se desgastar nessa parada para o clássico, mas vai ser seu primeiro clássico só com a torcida do Atlético. Como que fica a cabeça? Você já fez clássicos com torcida única, campo sintético também? Cara, acho que isso não é um problema, né? Acho que a gente tem que ir lá e fazer nosso trabalho, independente de ser torcida única ou não. Acho que a gente tem que chegar lá e fazer o nosso melhor sempre. Contra a Ceará também. Queria que você falasse um pouco. Eu não acho isso. Eu acho que isso análise é errada, porque também a gente ganhou do Palmeiras, fez 4 pontos com o Flamengo. O campeonato é assim. O Bahia venceu o Flamengo, o Palmeiras ganhou de virada do São Paulo. O campeonato é assim. Os mesmos 3 pontos contra o Flamengo, contra o Santos, contra o Sport, são os próximos 3 pontos. Então a gente se mantém na parte de cima, estamos perto dos primeiros colocados e é o que a gente quer.
Gabi, expectativa para o clássico. Eu sei que ainda falta um tempo, mas a gente já vê a torcida cantando provocações, principalmente depois dos jogos da Copa do Brasil. A cabeça já está no clássico, vocês já conversaram sobre? Não. Agora temos 2 dias de folga, vamos descansar bastante, vamos ter volta dos jogadores que estão suspensos e depois preparar esse jogo. Gabi, e uma coisa que a gente sempre pode ver é sua estrela, né? Você entra, faz gol sempre. E hoje quase sai o segundo gol e sai com a vitória. Como é que você vê? Faltou um detalhezinho ali? Não, a gente foi muito bem, mas se tivesse ter um vencedor seria a gente. Tivemos volume de jogo, tivemos bastante chances de fazer o gol. Uma pena que isso não aconteceu. Mas conseguimos, entre aspas, um ponto, né? A gente estava perdendo o jogo. Então creio eu que lá na frente isso pode fazer também a diferença. Desse empate, mais um tropeço aqui em casa, né? Queria que você falasse aos poucos você ganhando mais minutos e que você analisasse também, por favor, essa partida. Eu estou feliz por estar ganhando mais minutos, né? Uma lesão importante, mas agora ganhando esses minutos com ritmo de jogo, se Deus quiser estou cada vez mais preparado, já estou me sentindo 100%, estou me sentindo bem, não senti nada hoje, graças a Deus, e agora é só trabalhar para ganhar mais oportunidades. João, eu queria que você me falasse um pouco de você, da sensação de voltar a fazer um jogo inteiro diante da torcida. Então, estou feliz, entrei ali no meio do segundo tempo, né? Estou feliz de estar ganhando mais minutos. Como eu falei, foi uma lesão importante, mas Deus quiser vou continuar trabalhando para ganhar mais oportunidade. João, foi um assunto que o Leonardo Jardim até abordou depois do jogo contra o Fluminense, só que de vocês, jogadores, a gente acabou não ouvindo isso. Queria a sua opinião sobre as mudanças que tiveram para o ano que vem no calendário do futebol brasileiro, como redução de datas, times entrando da Série A só na quinta fase da Copa do Brasil e a final única da Copa do Brasil. Para vocês, jogadores, como é que vocês receberam essa notícia dessa redução no calendário? É porque acaba mudando, né? Chegando que vem também tem a parada para a Copa do Mundo, mas sem dúvida nenhuma, um calendário com mais organização, com mais tempo para descanso é sempre bom pro atleta. João, e depois desse jogo vai ficar 10 dias parado e logo após já enfrentar o Atlético Mineiro. Você que já teve muitas felicidades nesse jogo, gostaria que você falasse também desse confronto. É um confronto importante pela nossa briga no Brasileiro, mas também é um clássico, tem ali só rivalidade, mas a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória, deixar nossa vida em campo igual tem sido e vamos fazer de tudo para sair com a vitória lá dentro. Pessoal, Pilhado falou e falou bem. O brasileiro, o futebol brasileiro está em luto. É uma arbitragem tendenciosa, infelizmente é tendenciosa. Isso influencia muito na tabela do Brasileirão. Será que já escolheram o campeão? Por que só favorece mais o Palmeiras? Por quê? O Palmeiras sempre é favorecido. É impressionante. Não tem condições isso. Isso tira a vontade da gente de continuar a ficar torcendo por uma disputa de um título. Continuando assim, fica fácil um time só ser campeão. É fácil com a arbitragem desse jeito. O VAR, que era para ajudar, só prejudica. Quando é para ser chamado, não chama. O árbitro, dentro de campo, no tiro também, ele do bolo não, porque estava 3 metros do lance. E acontece isso? Será que o Flamengo vai conseguir ser campeão também? Vai lutar ali? Principalmente agora que o Palmeiras está na liderança, né? O Cruzeiro, é impressionante como que o Cruzeiro consegue perder ponto para time que está lutando pela parte de baixo. É impressionante. Quando joga com o time da tabela de cima, o Cruzeiro joga e ganha, joga bem. Agora, quando é com o time da tabela de baixo, o Cruzeiro sempre perde ponto. E isso não é da agora, não. O Cruzeiro sempre aconteceu isso com o Cruzeiro. Sempre aconteceu. A gente viu também o Marlon criticando, falou bem também sobre a arbitragem. É impressionante. Isso perde a vontade, perde o tesão de ficar torcendo. Porque a gente se torna um palhaço, um bobo. Torce por uma coisa que a gente já sabe que tem o preferidinho e o escolhido para ser campeão. Simples assim. É muito complicado. Comenta sobre essa arbitragem, o que está acontecendo com o Brasileirão, que não é da agora.
não é da agora também, mas agora está escandaloso, ainda com VAR, que é para ajudar, só prejudica. Deixa o seu comentário, o seu like, ajuda o nosso canal. Até o próximo vídeo, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Fui!